Olá, meu nome é Ariane e vamos estar falando hoje sobre a suspensão e extinção do processo de execução. Vou estar falando sobre a suspensão própria ou imprópria. Ela vai ser própria quando nenhum ato vai poder ser realizado no curso do processo suspenso. Imprópria quando se sucedem atos processuais durante a suspensão. Para entender melhor essas duas possibilidades, é necessário diferenciar os eventos incidentes geradores das suspensões. Se o incidente ocorrer no próprio processo, vai ter a suspensão imprópria. Se o incidente for discutido em outro processo, no caso dos embargos de terceiro, vai ter a suspensão própria. Vou estar falando também sobre a suspensão total ou parcial. Na verdade, a suspensão ela é uma só e sempre vai ser total. O que vai se classificar como suspensão parcial, na verdade, é apenas uma redução das medidas executivas a serem realizadas. Ou seja, vai consistir na exclusão de um dos sujeitos que participam da relação ou na diminuição do crédito do executado. É o que acontece quando apenas um dos sujeitos executados entra com embargos, sendo que somente ele pode ser beneficiado. Meus colegas agora vão estar dando continuidade no tema. Olá, meu nome é Lucas e eu vou dar continuidade ao trabalho fazendo uma introdução ao tema das suspensões obrigatórias e voluntárias, dando mais ênfase na parte da suspensão obrigatória. Tendo em vista o curto tempo para a apresentação do estudo, os temas serão analisados sucintamente. As hipóteses de suspensão elas podem ser classificadas em obrigatórias ou voluntárias. Tais termos derivam da atividade cognitiva do juiz, pois no caso de suspensão obrigatória, o juiz se vincula a esta, já que decorrem flexivelmente da lei. Assim, o juiz deve suspender o processo, mesmo que o faça contra gosto. Em contrapartida, nos casos de suspensão voluntária, que derivam da transação entre as partes, o juiz pode indeferir a suspensão desde que fundamente sua decisão em uma ilegalidade do acordo. Se aprofundando um pouco mais sobre o assunto de suspensão obrigatória, entendemos que a suspensão será quando a própria lei estabelecer a possibilidade suspensiva. Está previsto nos artigos 791 a 793 e os incisos 1º a 3 do artigo 265 do Código do Processo Civil. Estabelecem ali algumas das hipóteses de suspensão, sendo as principais das hipóteses as seguintes: o embargo do executado, a morte ou perda da capacidade processual da parte, do representante, do seu procurador, a inexistência de bens penhoráveis, o embargo de terceiro e o incidente de falsidade. Olá, meu nome é Mariela e eu darei prosseguimento sobre o tema suspensão voluntária e momento da suspensão. Bom, existem dois tipos de suspensão voluntária, segundo Araquém de Assis, que é a suspensão convencional genérica, que se faz presente no artigo 265 e não necessita estabelecer um prazo para suspensão, pois é fixado por esse mesmo artigo, sendo de 6 meses, e a suspensão convencional dilatória, em que, concordando as partes, o juiz declara a suspensão da execução por um prazo estabelecido pelo credor para que o devedor pague voluntariamente. E a respeito do momento da suspensão, ela é dividida pela doutrina entre suspensão obrigatória e suspensão voluntária, na qual, em caso de suspensão obrigatória, a declaração do juiz, que depende do processo, tem efeito ex tunc, retroagindo à data do fato incidente, e no caso da voluntária tem efeito ex nunc, ou seja, com efeito posterior ao reconhecimento do juiz. Olá, meu nome é Luana e eu vou dar início ao tema extinção do processo de execução. Bom, lá no artigo 924 do Código de Processo Civil diz o seguinte: extingue-se a execução quando, inciso 1, for indeferida a petição inicial. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem alguns requisitos que precisam ser preenchidos na hora de elaborar a petição inicial. Esses requisitos estão no artigo 319 ao 321 do Código de Processo Civil. Eles vão tratar da petição inicial de um modo geral. E lá no artigo 798 vai falar sobre a propositura da execução. Inciso 2. A obrigação for satisfeita. Esse dispositivo ele estabelece que a execução será extinta quando também for extinta a dívida exequenda. Se o que o exequente pretende é a satisfação do seu crédito, quando isso ocorre, ele autoriza a extinção da execução.
O inciso 3 diz: o executado obtiver por qualquer outro meio a extinção total da dívida. E isso ocorrerá com o reconhecimento de que não há mais obrigação a ser exigida, seja porque ela foi extinta ou porque ela não existe mais. Olá, meu nome é Cássia e eu vou estar dando continuidade ao que a Luana estava falando. Em relação ao artigo 924 do Código de Processo Civil, extingue-se a execução quando, inciso 4º, o exequente renunciar ao crédito. A renúncia ou perdão da dívida é o ato voluntário de um direito, e essa é uma das formas mais completas e descomplicadas de remissão de dívida, uma vez que o credor exime o devedor de cumprir a obrigação e, após o perdão, é declarado por sentença e o credor não poderá demandar o judiciário novamente. Diferente da renúncia, que no curso do processo, se houver desistência, o credor poderá instaurar um novo processo. Inciso 5º, ocorrer a prescrição intercorrente. A prescrição é a extinção da possibilidade da pretensão de um determinado direito em juízo pela perda do prazo que é determinado em lei. Ou seja, é uma inércia do titular, do autor, e esse prazo ele vai variar de acordo com a natureza da obrigação. Então, a prescrição intercorrente trata-se da perda do direito da ação no curso de um processo e em relação à inércia do autor, ou seja, ele deixou de praticar os atos necessários para o curso correto do processo.